Oi, gente, eu sou Isabela e sejam bem-vindos a mais um episódio do videocast Vozes. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre adoção e seus desafios no Brasil e principalmente no Espírito Santo. Nós vamos levantar questões sobre processo burocrático, acolhimento familiar e questão psicológica das crianças. A partir de agora, está começando mais um Vozes. Para essa conversa tão importante, nós trouxemos duas convidadas muito especiais. A presidente da ONG Raízes e Asas, Gisele Dutra, que vai trazer a importância da adoção para as famílias e para as crianças que estão nesse processo de adoção. Gisele, muito obrigada por ter aceitado nosso convite, viu? Nossa, eu fico super feliz de estar aqui falando sobre adoção. Todos os lugares em que a gente tiver a oportunidade de falar sobre esse tema, a gente vai estar participando, sim. Que bom. E a assistente social, Jaqueline da Silva, que vai falar sobre o acolhimento familiar, acolhimento das crianças em situações de vulnerabilidade. Obrigada, viu, Jaqueline? Nada, estarei sempre disponível, porque eu acho que é um tema fundamental de ser trabalhado para tirar alguns mitos e preconceitos que envolvem a adoção e o acolhimento institucional. Então, gente, a gente vai começar o nosso bate-papo falando um pouco sobre o marco histórico, né, da adoção. A gente fez umas pesquisas e vimos que, historicamente, a adoção antigamente não era pensado para o bem-estar da criança, né? Era mais para suprir os desejos dos adultos que queriam adotar. Então, assim, antigamente, às vezes, as pessoas adotavam e usavam as crianças como mão de obra. E, em troca, elas ganhavam casa, comida. E hoje em dia a gente sabe que não é assim que funciona, né? Jaqueline, como que as instituições e políticas públicas evoluíram para mudar essa lógica? A lógica dessa adoção que está muito voltada para o interesse, né? Era o interesse da família que queria completar a sua família, e aí a adoção ela vinha muito numa lógica da gratidão. Então, eu fazia algo para alguém, e em troca eu tinha essa gratidão, essas pessoas tinham que ter uma benevolência eterna. Inclusive, quando você traz historicamente, as legislações passadas autorizavam, inclusive, aos pais em adoção, né, dessas crianças, se elas não quisessem mais aquela família ou questionassem essa adoção, elas poderiam ter a língua cortada, os olhos perfurados. Tamanha era a supremacia desses pais sobre os filhos. E aí essa é uma lógica que ela vem do chamado pátrio poder ou pater famílias, né, que se estabelece aí. Então, havia um poder de vida e morte dessas famílias. E aí quem constituía esse Estado? Eram esses sujeitos, somado à igreja, que também acolhiam essas crianças, mas não na perspectiva de que eles eram sujeitos de direitos. Eles eram objeto de direitos. Ou seja, eu faço com eles aquilo que eu entendo que seja o mais interessante, o mais importante para eles, e não aquilo que eles efetivamente precisam. A gente queria saber também, agora com a Gisele, no dia a dia da ONG, ainda é preciso desconstruir essas ideias antigas sobre o que é adotar e o que é família? Com certeza. É o que a gente faz cotidianamente lá no nosso trabalho. É importante dizer que os grupos de apoio à adoção, e no nosso caso é o grupo de apoio à adoção a adoção e a convivência familiar e comunitária. Ele tem um papel fundamental na sociedade de compor essa rede de preparação e de garantia de direitos, né, das crianças e adolescentes. Tanto aqueles que ainda estão institucionalizados, quanto aqueles que já foram adotados. E aí, a gente tem várias ações. Então, a gente tem um grupo de WhatsApp que tem aquela comunicação mais rápida hoje em dia. A gente faz reuniões, seminários, palestras. E sempre vem à tona esses mitos, como a Jaqueline trouxe, de que a adoção é uma caridade, de que as crianças precisam ser ajudadas de alguma forma, um apagamento dessa história das crianças, mesmo às vezes quando chega um bebezinho para uma família, né? É um bebezinho que vem
pela via da adoção, então ele tem uma história também diferente. Então, essas questões todas emergem todos os dias nos grupos de adoção, né? Então, a gente está ali sempre para compartilhar as nossas histórias e esclarecer a respeito desses pontos que são super importantes de se considerar nessa família que se constitui pela via da adoção, que é uma família legítima como todas as outras, mas que tem uma história específica, que é a história da adoção. Ah, legal. E, Gisele, além de todo o seu trabalho com ONG, né, a gente viu que você também é mãe por adoção. Como que foi essa decisão na sua vida? Nossa, é uma longa história, tá? Mas eu vou resumir. Aconteceu de 2008 para 2009, então foi justamente no período da nova lei de adoção. Na época era nova, né? E aí eu queria muito ser mãe, né? Tinha aí por volta de 29, 30 anos e queria muito ser mãe. Mas eu estava num período da minha vida profissional muito intenso. Então eu estava naquela dúvida ali como fazer e adiei a gravidez por um tempo. Em paralelo, eu fazia parte de um projeto social e fui me aproximando e conhecendo algumas ações do meu município. E nesse caso era o apadrinhamento afetivo. Me inscrevi. Era uma época em que não havia tantas informações em redes sociais, internet a respeito de adoção, então eu sabia nada sobre adoção. E aí, apenas assim, muito do imaginário coletivo, né, que é importante a gente considerar isso. Enfim, conheci a minha filha nessa época, ela tinha 10 anos, e sentia uma coisa muito diferente por ela, participando desse projeto. E aí fui buscando informações, né, e fui entendendo do que se tratava a adoção. Ela era de um grupo de irmãos, a gente foi entendendo qual era a situação dela no acolhimento. Ela já era destituída da família, e como era uma época em que a adoção tardia não era muito comum, provavelmente ela cresceria ali no abrigo, né? Então eu fui me entendendo o que era acolhimento institucional, adoção, etc. E aí eu decidi, né? Falei, não, ela é minha filha e é a adoção que está na minha vida. Um pouco depois, alguns meses depois, eu conheci o meu filho, que é irmão biológico dela. Aconteceu a adoção dos dois, num processo cheio de histórias muito bonitas, mas que aconteceu da forma como tinha que acontecer. Os outros irmãos que estavam institucionalizados na época também foram adotados por outras famílias. Eles mantêm o vínculo até hoje. Minha filha está com 26 anos, meu filho está com 19 anos. Ela já é formada, professora, já tem a vida dela independente e mantém o vínculo com os irmãos até hoje. E aí, recentemente, acontece novamente na minha vida essa alegria que é ser mãe pela via da adoção. Então, aí, 15 anos depois dessa primeira história, encontro minhas filhas caçulas. E aconteceu ano passado, em 2024, também numa ação do nosso grupo de apoio à adoção, que é o Raiz e Asas. E aí, gente, não dá para explicar, porque eu faço esse trabalho há anos, né? E aí, esse encontro, quando se dá, ele é algo assim que cada um vai entendendo de uma forma. Enfim, as minhas filhas chegaram ano passado, as minhas filhas caçulas, elas tinham 17 anos, agora elas têm 18 anos, então eu tenho 4 filhos. Nossa. Ainda estou me acostumando a falar isso, sabe? Então, estamos aí com essa grande família. Ai, que lindo! Obrigada por compartilhar essa história com a gente, viu? Agora eu vou ler sobre uma pesquisa que a gente fez, tá? De acordo com a pesquisa Adoção no Brasil, uma análise dos dados sobre crianças disponíveis e pretendentes de 2024, 4.900 crianças estão na fila de adoção e cerca de 42 mil famílias adotivas estão à espera de uma confirmação. E mesmo com esse número, né, tão diferente, tantas famílias querendo adotar e algumas crianças querendo ser adotadas, por que ainda existem crianças que precisam ser adotadas, com esse número tão discrepante entre os dois? Jaqueline, por favor. Muitas vezes, diferentemente, né, do que a Gisele traz, de uma maternidade, né, pela via da adoção, de uma adoção tardia, a maior parte dos habilitados hoje à adoção querem crianças menores de 4 anos. Uhum. A maior parte deles querem uma única criança, e no máximo 2 crianças. A outra maior, né, um número também significativo, querem crianças brancas ou pardas e sem problemas de saúde. Então, esse perfil, ele acaba limitando muito qual a criança que estaria disponível para eles. Então, hoje o que a gente tem nos acolhimentos institucionais, a gente tem grupos de irmãos e grupos com mais de 3 irmãos. Nós temos crianças
com mais de 10 anos de idade, crianças com algum tipo de problema de saúde, alguma deficiência. Então, esses dados, eles não fecham em função disso. A criança ideal dessas famílias não é a criança real existente dentro desses espaços, né? É claro que se avançou muito acho que a partir do momento em que você tem o nascimento desses grupos de apoio à adoção, a criação de uma preparação para adoção como etapa obrigatória, prévia à habilitação, onde você tem encontros com essas famílias para falar sobre as temáticas voltadas à adoção, a gente tem crescido o número, né, de pessoas que aceitam crianças acima de 4 anos. Tem uma autora, Cláudia Fonseca, que alguns anos ela fez um evento, né, uma palestra aqui no estado, em que ela colocava como tema velho demais aos 7 anos. Nossa. Então, você ter 7 anos de idade e você já entrar num processo de uma adoção preterida. A pigmentação da pele ser um impedimento a uma adoção. É claro que para uma adoção interracial, a gente estava conversando antes, para uma adoção interracial eu preciso ter um letramento racial. Eu preciso ter um conhecimento acerca dessa questão do racismo, porque o racismo ele existe e eu preciso também trazer uma potência para essa criança no sentido das suas origens, né? Foi o que você falou, né? Que as pessoas preferem crianças que se pareçam com elas, crianças mais novas. E nessa mesma pesquisa que a gente fez, estima que cerca de 3 mil crianças possuem pelo menos um irmão, o que dificulta muito, né? Na adoção dessas crianças. Gisele, como que a ONG, ela trabalha para mudar essa realidade? Olha, a gente procura compartilhar o máximo de informações, mas o que a gente percebe ao longo de todos esses anos, trabalhando com o grupo de apoio à adoção, o que mais faz sentido são as histórias reais. Vendo outras famílias. Uhum. Então, eu sei que muitas vezes as pessoas ficam no grupo, elas permanecem no grupo durante o tempo de espera, né? E aí depois o filho chega, aí a gente é tomado por toda a tempestade que é a rotina e aí ela sai do grupo. Mas a presença dessas famílias no grupo acaba sendo a maior fonte de informação e de crescimento e aprendizagem para as famílias que estão chegando. Então, quando eu compartilho, por exemplo, que eu tenho lá na minha casa hoje 3 adolescentes, né? No auge da sua adolescência, que não é porque tem 18, 19, eles estão vivendo a adolescência deles. São negros, então tem toda essa questão do recorte racial. Os nossos desafios são diários, mas eles estão ali, nós estamos crescendo juntos, o nosso vínculo aumenta a cada dia, os desafios, e muitos dos nossos desafios nós compartilhamos no grupo. Olha, hoje meu filho aprontou essa, e aí aconteceu isso, isso e isso. E totalmente me frustrou profundamente, né? Mas eu estou conhecendo os meus filhos, né? As minhas filhas, aí, 1 ano só, é muito pouco para uma vida inteira. Elas não me conhecem, eu não as conheço. Nós estamos nos conhecendo. Então, o trabalho lá no grupo tem funcionado muito, mais no sentido... A gente traz as informações, estudos, leituras, faz as reuniões, mas a troca de experiências, vendo outras famílias, vivendo as histórias delas, tem sido a maior fonte de aprendizado para quem está no grupo de apoio. Ai, que legal. Agora a gente queria focar um pouco mais no psicológico da criança. Eu queria saber de você, Gisele, se há casos de trauma de criança que acabou dificultando no processo de adoção dela. Muitos. Há sempre. Ai, todos. Em todos. E aí são muitas questões, por isso que essa família, ela precisa estar preparada para estar inserida no universo da adoção. Né? Eu tenho feito uma analogia que quando uma família recebe um filho autista e ela passa a buscar informações, sedenta de informações sobre o mundo do autismo, sobre conhecer tudo sobre isso, na adoção é a mesma coisa. Se você é uma família pela via da adoção, você precisa mergulhar no universo da adoção para você conhecer a maior parte dos contextos e informações que você puder. Porque quando você recebe essa criança e ela vem com uma série de experiências que muitas são traumáticas, você precisa estar atento a isso. Isso não é uma condicionante para que a adoção seja bem-sucedida ou não. Isso é muito importante a gente falar.
mas é algo que precisa ser considerado. E aí são gatilhos que vão sendo disparados em situações que você nunca imaginou que poderia ser, que a própria criança não tem consciência, e que se o adulto não parar e falar, olha, pera, deixa eu observar, essa situação pode descambar para uma briga, para uma... E sim, lá no grupo a gente já viu famílias e adoções que se desfizeram, porque esses traumas não foram enxergados dessa forma. Então, Jaqueline, considerando aquelas coisas que a gente tinha falado antes, né, das crianças com deficiência, mais velhas ou que têm irmãos, quais são os impactos psicológicos, emocionais mais comuns que vocês observam nas instituições de acolhimento? A criança que ela vai para acolhimento institucional, ela vai para uma situação de algum tipo de vulnerabilidade, né? Alguma violação de direitos aconteceu com ela. Então, algumas dessas crianças, elas ainda não interpretaram que aquela situação vivenciada, ela é uma violação de direitos. Então, ela ainda tem uma ansiedade, um desejo pelo retorno à família biológica. Então, isso é uma questão importante. Às vezes, ela recusa uma adoção, ainda que os pais percam o poder familiar, ela ainda tem uma ideia de que ela vai voltar para a família biológica. Alguns pais, de maneira ainda mais perversa, às vezes dizem, eu volto para te buscar. Ou eu tenho interesse, eu ainda vou voltar, a gente vai se reencontrar. Então, essa criança fica nutrindo aquela ideia de que a família biológica vai retomar cuidados, e aí isso acaba tendo um impacto no processo dela de desenvolvimento e na possibilidade adotiva. O acolhimento institucional é um ambiente em que tudo é muito coletivo. Então, a ideia, né, dar essa individualidade, desse cuidado mais direcionado, né, dessa condição de que eu sou querida, que que alguém tem afeto por mim, e que é um afeto incondicional, independe da minha nota, independe do meu comportamento, esse amor existe, ele não acontece no acolhimento institucional. Há uma transitoriedade, então isso também traz um impacto na vida dessa pessoa. Quando a gente está falando de uma adoção de uma criança com maior idade dentro dos acolhimentos, ela acaba tendo uma maior percepção também da dificuldade adotiva para ela. Então, ela vê as crianças entrarem, saírem, ela percebe que as adoções acontecem e que ela não está sendo adotada. E aí ela pode criar também um não desejo adotivo, porque eu não vou ser adotada mesmo. Então, ela também se coloca aí com uma baixa autoestima, com uma dificuldade de interações, por conta desse ambiente e dessa realidade ali vivenciada. Há também um processo discriminatório em que as pessoas têm sobre crianças e adolescentes em acolhimento. Então, existe hoje, por exemplo, uma dificuldade dos equipamentos, ou seja, dos espaços, conseguirem alugar imóveis para instalação de acolhimento institucional, porque a comunidade não quer, porque olham como sujeitos diferentes, e aí o diferente, o estranho, ele é olhado com um distanciamento, né, com alguma coisa nele marcado de maneira ruim. E ainda mais delicado, né, é a questão da devolução da criança depois dela ter sido adotada. Como que esse processo funciona, Jaqueline? Olha só, a adoção não tem devolução. Então, a gente tem que pensar em 2 momentos da adoção. A adoção, quando eu quero adotar uma criança, eu tenho que me preparar para isso, né? Essa preparação para adoção, ela vai acontecer desde que você começa a pensar e a conversar na família sobre adoção, e depois você vai até o Poder Judiciário, você vai entrar com um pedido de adoção, tem documentos que você tem que apresentar, que às vezes as pessoas dizem ser extremamente burocrático. Gente, é muito mais burocrático a aquisição de um imóvel na casa própria, do que uma adoção, se a gente for pensar em termos de documentos. Nossa, não Os sabia. documentos não têm essa complexidade toda, são documentos necessários para que você conheça quem é aquela pessoa, documentos básicos. E aí, uma vez que você entra, você vai para uma preparação para adoção, onde são encontros que discutem o que é adoção, o que é o desenvolvimento infantil, quais são os mitos e preconceitos da adoção, experiências adotivas para que a pessoa veja que a adoção ela é possível, em especial essas adoções preteridas, né? Adoção interracial, adoção de crianças maiores, adoção de grupo de irmãos ou de crianças com deficiência. E visitam o acolhimento institucional para saber como é que essa criança está. Então, você reúne essas informações com essas
né, para essas pessoas, para elas irem refletindo sobre a adoção. E aí depois tem entrevista, né, visita domiciliar. E aí se ela está, né, ela entende o que é adoção, se ela está preparada social, psicológica, né, e materialmente para uma adoção, ela vai aguardar essa criança chegar. E aí ela vai traçar um perfil de criança que ela consegue exercer a maternidade. Então, são perfis elásticos. Vai ser tão elástico quanto a possibilidade dela, né? A Gisele traz de uma adoção de uma adolescente de 17 anos. Então, qual é a idade que estava disponível? De 2. Então, qual é a idade que está disponível? Eu posso colocar de 0 a 17. Algumas pessoas querem 0 a 3. Eu posso colocar só de adolescente. E aí, quando essa criança chegou a minha vez, e essa criança chega, você é acionado para conhecer essa criança. Então, você vai conhecer, você vai iniciar uma aproximação com essa criança. Porque se nós estamos falando de uma adoção tardia, eu não posso simplesmente ir lá pensar essa criança do acolhimento, que é o lugar de referência dela, ainda que não seja o melhor lugar do mundo, mas é o lugar onde ela tem relações, é o lugar onde ela tem o espaço dela, os objetos dela, a referência dela. Então, essa criança precisa se acostumar a sair dali. Então, a gente aproxima essa família dessa criança. Então, eu vou visitar, vou levar para passear, eu vou tomar um sorvete, eu volto com essa criança para acolhimento, para que eu também tenha segurança de que aqueles são meus filhos. Uma vez que eu os recebo, que vão para minha casa, a gente tem um período que a gente chama de estágio de convivência, aonde essa família vai estar num processo com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar para saber dessas dificuldades. É uma dificuldade porque a adoção é diferente, porque essa criança vai trazer uma carga emocional, uma história de vida anterior e que eu não estou conseguindo lidar. A gente teve uma situação, né, um parêntese de uma criança que a mãe em adoção, a pessoa que estava com ela em estágio de convivência, estava fazendo um bolo e estava fazendo um bolo com goiabada. E essa criança uma criança de 7 anos, vira e fala assim, minha mãe gostava muito de bolos de goiabada. E essa pessoa não conseguiu assimilar aquilo, que essa criança tinha uma memória de uma família biológica. E aí ela se sentia rivalizando, se sentia estar sendo preterida. E aí não deu certo esse estágio de convivência. Então, nesse estágio, há um acompanhamento, né? Há uma preparação. Encerrado esse estágio, nesse estágio de convivência, tanto a equipe técnica pode entender que deve suspender aquele vínculo, porque não está dando certo, porque a família não está preparada para uma adoção, porque a criança está em situação de risco que ela não pode estar, né, nessa adoção, ou a família pode dizer, olha, eu não dou conta. Não dou conta de uma adoção, não dou conta dessa adoção especificamente. Além dessas questões, né, que a gente acabou de abordar, a gente vê que hoje em dia temos outros perfis de pessoas que querem adotar. Por exemplo, casais homoafetivos, pessoas solteiras, né, casais não convencionais, famílias não convencionais. E a gente queria saber, Gisele, como que você enxerga essas famílias? Se elas enfrentam mais obstáculos ou não do que as famílias consideradas normais, né? A gente queria saber se elas têm um processo mais complicado, assim, seja por parte do sistema ou seja por parte da sociedade. Olha, eu posso ter a alegria de dizer que lá no nosso grupo de apoio à adoção Raiz e Asas, a gente tem todos os tipos de famílias. A gente tem adoção solo, adoção por famílias homoafetivas, adoções especiais, a gente tem todos os tipos de família lá. E é o seguinte, o processo é o mesmo, não há nenhum tipo de dificuldade na habilitação dessas pessoas, né? Elas são recebidas da mesma forma pelas equipes das varas de infância, o processo é o mesmo, né, para todos, a gente fica extremamente feliz e a gente acolhe essas famílias no grupo também, para poder explicar dar todo o suporte necessário. O que é importante que toda família tenha, independente da sua configuração? Uma rede de apoio, né? Que seja um familiar, que sejam amigos, que sejam... a rede de apoio ela é importante, independente do formato dessa família, né? A gente sabe, e não é uma família nuclear, tradicional, pai, mãe, que vai fazer a felicidade de uma criança. A criança precisa ter essas duas figuras, não. Uma criança e um adolescente, para serem filhos, eles precisam de amor. De amor.
Esse é o único ingrediente necessário que uma pessoa precisa ter para poder fazer, dar esse passo de se preparar para a adoção, né? Então, assim, a sociedade, aí a gente tem uma gama de preconceitos. Eu sou uma família homoafetiva, então a minha esposa está ali, e a gente vive cotidianamente esses desafios, né? De estar sempre lá as nossas filhas explicando, não, tem que ter espaço para ter o nome das duas mães. Mas elas já estão totalmente preparadas, e, assim, e muito até mais do que a gente espera para poder explicar isso. Muito obrigada, tá, pelas palavras de vocês. A gente tá chegando no final do nosso podcast, infelizmente. Queria muito agradecer vocês, né, mais uma vez, por terem aceitado esse convite pra gente poder bater esse papo super legal sobre um assunto que é muito importante de ser debatido na sociedade. Queria saber se vocês gostariam de dar uma palavrinha, deixar as redes sociais. Sim, eu agradeço muito por ter essa oportunidade de falar sempre que nós pudermos ocupar esses espaços, né, Jaqueline, para poder quebrar esses mitos, esses preconceitos, esses mitos que estão no imaginário coletivo. A gente vai participar, porque a nossa missão é falar sobre a adoção da maneira como ela realmente é. Existem muitos desafios, mas é uma família que se constitui como qualquer outra, né? E aí o que eu gostaria de deixar é que todas as pessoas que têm interesse em adoção, mesmo que ela não vá se habilitar, ou que ela pretenda fazer isso há muito tempo, ou que ela está vivendo nesse momento o processo de adoção, que ela procure os grupos de apoio à adoção, qualquer grupo, para que ela se informe, para que ela tenha uma rede de apoio. Às vezes ela nem vai se abrir muito no grupo, mas ela vai ouvir, né, e vai aprender. Então, os grupos, eles são grandes parceiros das equipes técnicas, porque o grupo, ele é cotidiano, é todo dia que está ali uma informação, uma conversa. Então, participem dos grupos de apoio à adoção. O nosso grupo é o Grupo de Apoio à Adoção Raízes e Asas, GA Raízes e Asas. A gente tem o Instagram, pode mandar mensagem por lá, que a gente conversa um pouquinho com a pessoa, insere ela no grupo. Não precisa ser necessariamente alguém que queira adotar. Às vezes a pessoa gosta do assunto e quer fazer parte. Super bem-vindo, porque a gente precisa disseminar essa informação na sociedade, né? Para ser filho, precisa ser adotado. Ai, que legal. E você, Jaqueline, quer deixar uma palavrinha rapidinho? Quero. Todas as pessoas, então, que ultrapassem essa só curiosidade, né, e que desejam efetivamente uma adoção, procurem as varas de infância das suas comarcas, né, dos seus municípios, para que possam fazer uma adoção de forma regular, para que possam fazer uma adoção legal. Não receba uma criança que a pessoa quer fazer uma entrega, né, porque a entrega voluntária, ela existe. Essa genitora, ela pode entregar voluntariamente o seu filho em uma adoção. Basta que procure uma vara de infância, não há nenhum processo recriminatório, é um direito, porque nem sempre estar grávida obrigatoriamente vai ser o interesse na continuidade de uma maternidade. Mas eu posso garantir cuidados para essa criança pela via da adoção e da entrega voluntária. Então, tenho interesse numa adoção, procure a vara da infância. Não façam as chamadas adoções prontas, irregulares, porque é uma dor que pode ser constituída no futuro. A adoção regular, ela é sempre algo que vai fortalecer esse vínculo e vai dar qualidade a essa relação, sem esses medos que podem ficar eternamente na sua cabeça porque você fez uma adoção irregular. Então, gente, esse foi mais um episódio do Projeto Vozes, coordenado pelos professores Lara Rosado, William de Oliveira, Valmir Matiasi e Felipe Dalorto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ver outros episódios, podem acessar o canal da TV Faesa lá no YouTube ou o site lacos.faesa.com.br. E esse foi mais um Projeto Vozes.